Seja muito bem-vindo você ao Entre Cidades Entrevista, mais um episódio aqui. E é claro, um espaço que sempre trazemos uma liderança, um empresário, aquela pessoa que você quer saber um pouquinho mais da história de uma forma mais leve, mais descontraída, sem toda aquela burocracia, uma conversa mais tranquila. E ela já foi prefeita de Lourdes, é da região de Araçatuba, trabalha na Confederação Nacional dos Municípios, acabou de falar pra gente que além de consultora, também vice-presidente, a primeira em décadas, na verdade, tá aqui com a gente. Gisele, tô com medo de falar errado, é Gisele Tonches? Isso. Tá certo? Ó, falei certo ainda, gente. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, um privilégio estar aqui com você. E é isso. Depois de cumprir o papel aí de prefeita, né? Agora cuidando dos 645 municípios do estado de São Paulo, e de vez em quando eles me emprestam para outros estados. E olha, eu tenho certeza que você tem muita coisa para falar. Eu tô com medo do nosso cronômetro aí, não dá tempo. Você acho que vai ter que voltar mais vezes aqui, viu, Gisele? Porque além de tudo isso que eu falei, escritora também, tá com um livro aqui pra gente falar daqui a pouco sobre esse livro também. E a gente quer saber, né, sobre a sua história, sua trajetória, porque como professora, empresária, até começar na carreira política, eu já sou suspeito em falar aqui nos bastidores, a gente conversando, toda essa sua desenvoltura para falar, eu fiquei, assim, maravilhado de ver, viu? Então, eu comecei muito cedo na política, eu sempre gostei de política. A gente brincava que, mamãe sempre dizia, falava assim, Gi, você tem que gostar de coisas menos complicadas, você gosta de política, política não é uma coisa tão simples. Então, desde muito jovem eu gostava. Quando eu mudei para Lourdes, em 1980, Lourdes ainda não era município, era distrito de Turiúba. E depois, em 82, um amigo meu queria ser vereador, ele estava um pouco inseguro, e eu falei, não, Felício, vai lá, vamos juntos, incentivei, apoiei, fiz algumas visitas com ele, e acabou que ele foi eleito vereador, até do município de Turiúba, representando o distrito de Lourdes. Inclusive, foi o último mandato de 6 anos. Então, para você ver isso, 82, nós estamos em 26, do tempinho que eu estou na política. Então, e toda essa sua trajetória na política, como que ela teve, qual que foi o incentivo, né, para você iniciar? Porque sempre tem um incentivo. Quando a gente fala, igual você estava falando aí sobre a questão das cidades, né, e tudo mais, até nos bastidores que a gente falou bastante, né, foi bastante coisa. A gente fala de pessoas para pessoas. Até o intuito desse programa é isso, ó, pessoas para pessoas, descomplica, né? Mas a gente sabe que o sistema, ele tem toda essa questão burocrática que a gente precisa aprender. Como que você passou por isso? A paixão começou quando eu era bem criança. A gente morava num sítio, na época não tinha energia elétrica, a gente vivia de uma maneira bem simples. A única coisa que eles tinham era um rádio, em casa tinha um rádio, e a gente ouvia a Voz do Brasil. E eu ouvia falar muito do que acontecia em Brasília, do presidente, do Senado, dos deputados. A gente ouvia falar muito também da questão da Constituição, né? Enfim, aquilo lá foi pegando gosto, porque era a informação que chegava até mim, além do Zé Bétio e do Arlindo Bétio, que eu acho que isso tem que ser... Você nunca nem ouviu falar deles. Mas, enfim, daí surgiu a curiosidade, aquela coisa. E quando eu vim para Lourdes, eu já comecei. E aí eu conheci também o Dr. Jorge Maluli Neto, um deputado federal lá da região de Araçatuba, foi prefeito. E ele foi muito legal comigo. Então ele disse, ó, você é muito menina, muito jovem, mas aprenda uma coisa. Na política, o teu amigo hoje pode ser o seu inimigo amanhã e vice-versa. Então, não compre confusão por conta de política. Fique sempre muito atenta, porque muita coisa pode acontecer. E foi um ótimo professor, né? Porque o Dr. Jorge teve uma carreira assim gigante, né? E aí sempre envolvida, sempre nos bastidores. Eu gosto muito da articulação política, tá? Então eu sempre trabalhei assim para um vereador, para outro, para um candidato, para outro, mas sempre na articulação. Até que veio o primeiro mandato de vereadora. E aí, quando eu assumi, não, agora a gente tem que trabalhar. E aí tinha o Rodrigo Garcia na Secretaria de Assistência Social, e ele já atendeu um pedido liberando um carro para o Conselho Tutelar, então isso impactou. E aí na reeleição eu fui a mais votada da minha coligação, e trabalhando e sempre pensando no outro, sempre pensando na população, sempre procurando fazer o melhor para o meu município. E depois veio a candidatura aí a prefeita, e eu era meio que uma zebra, sabe? As pessoas não acreditavam muito por questões financeiras, né?
porque de idealismo a gente às vezes não chega, né? Então todo mundo falava que ficava com o pé atrás, mas acabou dando certo e eu me elegi e consegui fazer um bom mandato, consegui fazer as coisas dentro da lei. E aí esse mandato de vereador, de prefeita, com essa liderança no estado que eu conquistei através de umas brigas com Rodrigo Maia, com Guedes, isso daí me abriu espaço na Confederação Nacional de Municípios. Então, mais ou menos isso aí, bem resumido. Pelo que a gente está vendo aqui, no bom sentido, você veio comendo pelas beiradas, né? Veio dos bastidores, trabalhando na articulação, porque é uma maior escola, né? Você trabalha aí toda na articulação. Quando você se elege, né? Você sabe administrar, né? E é isso que você fez nesse período, foi de 2017 a 2020, em Lourdes. Exatamente. Então, assim, quando a gente trabalha na articulação, conhece principalmente o seu adversário, você pode montar uma estratégia. Não adiantava eu querer disputar financeiramente com ele. Como diziam, não tinha R$1. Eu costumo brincar com as pessoas que eu não tinha nem namorado para chamar de bem. Então, foi na articulação mesmo, sem promessas, olhando no olho das pessoas, dizendo que eu ia fazer o melhor de mim. Então, e foi isso que eu me propus a fazer, e foi isso que eu fiz de bom coração. Se eu não fiz mais, né, porque a gente não teve condição, 20 entrou Covid, e aí foi bem complexo, né? Mas é uma coisa que eu gosto. Eu acho que hoje se fala assim, olha, aqui tem um artista famoso que canta, mas aqui tem um político, eu vou lá tirar foto com o político. Sempre gostou disso, desde criança, como você falou, né? Sempre ouviu. E de Lourdes para o Brasil inteiro, né? Agora sim, com essa questão da confederação, eles entraram com um programa muito legal chamado Qualifica, né? Então, a CNM, ela cuida mais de 23 setores da prefeitura. E aí a gente está trabalhando com qualificação. Então, está tendo cursos pelo Brasil inteiro. Sempre tem aqui, São José do Rio Preto já teve uns 5, então entra reforma tributária, saúde, educação, assistência social, contabilidade, finanças, controle interno, jurídico. Então, são vários setores. E às vezes acontece de não ter pessoas aí para poder cobrir, porque a CNM não é um cabide de emprego. Lá é praticamente uma pessoa por estado, no máximo 2, sabe, assim. Então surgiu a oportunidade de estar fazendo a parte do institucional em outros estados. Então conheci Paraná, fui para Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, né? E onde precisar a gente vai. Esses outros estados veio depois da vice-presidência ou você já atuava? Não, esses estados foi a partir de janeiro desse ano. Tá. A partir de janeiro você já estava... Isso, aí quando foi porque o Qualifica, ele surgiu do Conexão CNM, que começou em junho do ano passado, até o primeiro estado foi São Paulo, foi lá em Campinas, que era 1 dia e meio de imersão. Aí o Conexão, ele é 1 dia e meio e ele vai prefeito, vereadores e 11, 12 setores. É uma imersão mesmo, não tem ninguém vendendo nada, é ali para entender como funciona o sistema da prefeitura, como funciona o governo, como os programas que existem, como prestar conta. Então é bem complexo, é um curso bem aperfeiçoado. Porém, 1 dia e meio acabava sendo meio longo. Então surgiu o Qualifica, que é 1 dia. Então é das 8 às 18, às vezes tem que acabar um pouquinho mais cedo, né? Mas assim, pelo menos das 8 às 17. E ali tem os nossos técnicos que vão falar daquilo que está ali, ou educação, ou saúde, ou finanças. E os técnicos da CNM, eles são muito treinados. Eles realmente têm muito conhecimento. Até semana passada nós estávamos no Rio de Janeiro e Espírito Santo, falando de meio ambiente, e a Cláudia, para você ter ideia, ela já passou por mais de 15 países. Para entender como funciona essa questão do resíduo sólido, para entender como são as políticas em outros lugares, né? Então traz para o Brasil realmente, para os prefeitos e para os municípios, uma experiência muito grande com conhecimento da lei. Então, tem lei, e a lei tem que ser cumprida. Se ela não for cumprida, o prefeito está correndo risco aí de uma improbidade, de responder, de ter multa, enfim. Então, eles são muito bem treinados. Então, é um dia realmente de imersão, falando tecnicamente daquele tema ali que é o que o pessoal escolhe. Gisele, você tocou num ponto bem interessante, porque são cursos, né? Vamos dizer que cursos para os municípios, para os prefeitos, para andarem todos, a lei é para todos, igualmente.
como que isso bate de frente com a realidade de cada município, né? Como a gente vinha conversando até antes, né? Tem os municípios pequenos aqui do interior de São Paulo, tem municípios maiores das grandes capitais, né? As metrópoles. Existe uma realidade diferente para cada um, né? E vocês enfrentam esses desafios? Sim, cada prefeito, ele quer ter tua equipe. Então, o que acontece? Muitas vezes, esses cargos de chefia, esses cargos em comissão, secretário disso, secretário daquilo, diretor disso, são cargos em comissão. Então, quando o prefeito entra, ele leva aquele profissional para trabalhar com ele durante 4 ou 8 anos, enfim. Mas, às vezes, essa pessoa não tem conhecimento de como funciona aquela pasta. Uma das coisas que eu fiz quando prefeita, eu não fiquei contratando pessoas. Eu peguei funcionários de carreira para exercer secretarias. Então, eles já conhecem como funciona o sistema, eles já estavam habituados a todas as burocracias que o setor exige, né? Então, já tinham conhecimento, inclusive, das pessoas que moram no município. Para mim, foi muito tranquilo, porque eu capacitei cada vez mais eles para entenderem, porque tem muita atualização. Hoje, um deputado dá na louca lá na cabeça, ele cria lá uma lei, ele junta umas lideranças, convence todo mundo e se vota. E aí, o que eu vou fazer agora? Então, muitos municípios não têm condições também de ter profissionais com salário um pouco mais alto, porque você sabe que quanto mais conhecimento técnico, às vezes esse funcionário acaba custando um pouco mais. Sim. Então, às vezes também por questões financeiras, acaba não tendo condição de contratar um técnico. Hoje existe bastante assessoria, mas também os prefeitos têm que tomar cuidado, porque a assessoria nem sempre é garantia de que as coisas vão funcionar. Já vi prefeito perder emenda porque a assessoria contratada acabou esquecendo, não olhando o prazo, entendeu? Então, coisa simples, né? Exato. E a CNM, ela cuida justamente disso. Então, a gente emite muito alerta. Olha, prefeito, o prazo para entregar tal documento se encerra em tal data, fique atento. Olha, prefeito, você tem até tal dia para inscrever em tal programa. E também, assim, olha, o governo federal ele tem mais de 193 programas. Aí o município vai lá e adere e o prefeito tem que pagar a conta. Então, é muito interessante, a gente orienta muito. Antes de aderir qualquer programa do governo federal, procura entender do que se trata. Procura ver qual o benefício que ele vai trazer para o município e qual a despesa. Porque muitas vezes o prefeito vai lá, assina lá para ter um programa do governo federal dentro do município, e aí ele tem que dar o local, ele tem que dar o funcionário, ele tem que dar a alimentação, enfim. Acaba que ele que paga a conta. Sim, você coloca na balança, a conta não bate, né? Exatamente. Até a gente está fazendo um estudo agora em todos os estados, porque cada estado também tem uma realidade, levantando alguns custos de alguns programas para poder depois ir lá, né? Quando o novo presidente aí for eleito, a gente não sabe quem é ainda, a CNM não tem partido, a gente não torce para A nem B, a gente só deseja que quem chegar lá tenha comprometimento com a pauta municipalista e aí a gente apresenta números. E esses números, eles são baseados em pesquisas que os próprios municípios respondam para poder ter realmente uma aproximação muito perto da realidade daquilo que o município enfrenta. Então, quanto que o município hoje gasta de fato com a merenda escolar? Quanto que o município hoje gasta de fato com o transporte escolar? O que é repassado para o município? Quanto que é? Quanto que falta? E também se o município está calculando direito, porque às vezes alguns cálculos acabam não sendo inclusos lá nas despesas e acaba sendo maior a conta do que o prefeito às vezes pensa, entendeu? Então a gente tem todo esse trabalho de orientar os municípios filiados, e qualquer horário tenho os técnicos lá na CNM, é só ligar, tem o site, dentro do site tem muita coisa, tudo que tem de novo tá lá. E os Instagram da vida, né, que hoje a gente sabe que ali tudo é publicado com muita rapidez, então foi lá aprovada uma lei, já é publicada, a partir do momento que é sancionada é publicado, então a gente entra muito com a manchete da notícia, o link na íntegra de todas as informações dentro do site. E os prefeitos estão aderindo bem a tudo isso? Eles entram em contato mesmo, eles pedem
esse suporte? A gente sabe que, ainda mais esse ano, são vários desafios, né, sendo enfrentados. A reforma tributária, a questão do setor privado com o setor público. Eles estão pedindo essa ajuda mesmo? Bastante, tá? Nesses qualifica nosso aí, a gente tem tido uma média aqui no estado de São Paulo, principalmente uma média bem alta de funcionários que estão lá treinando, recebendo conhecimento, né? E eu costumo dizer que se tem uma coisa que ninguém rouba da gente, é aquilo que a gente aprende, né? Então é muito importante participar. Ainda uma ou outra, às vezes não. Eu sou uma só aqui, como diz, a gente não consegue, às vezes, tem alguns municípios que eu ainda não visitei, mas a gente vai a algum evento, algum prefeito que eu não fui no município ainda, a gente aborda, se coloca à disposição, né? E hoje com o celular, o WhatsApp, é muito fácil esse contato, né? Então, tem muita informação. Tem muita gente resistente à informação, resistente à mudança, resistente à tecnologia, e principalmente funcionários de carreira mais antigo. Eles são muito resistentes à mudança. E essas inovações, essas tecnologias acabam assustando um pouco as pessoas também. Sim, e depende muito dos prefeitos, né, aderirem a isso para passar para a população, né? Porque a população também tem essa questão, né? Tem muitas cidades que têm a média de 50 a mais, 60 a mais. É difícil de poder transportar algo que você também não conhece. Por isso que a CNM está aí, né? Inclusive, a CNM faz uma coisa bem legal com os prefeitos. No ano que ele é eleito em outubro, em novembro, ela chama todos lá em Brasília. Inclusive, como eles não assumiram ainda, como eles muitas vezes não têm recurso, ela paga todas as despesas, né? De transporte, de alimentação, de hospedagem, para eles irem a Brasília e ficar 1 dia e meio numa imersão. Então, nesse 1 dia e meio, eles vão entender como funcionam os programas, quais as áreas técnicas, qual o trabalho da CNM, tanto no Congresso, quanto no Senado, quanto com os ministérios. Eles conhecem os nossos técnicos e também conhecem a realidade do município dele naquele momento. Isso às vezes assusta alguns, viu? Mas é importante, então nessa chamada eles já sabem, começa a sentir que a CNM existe, que eles têm esse suporte, né? Isso a nível federal. A nível do estado de São Paulo, a gente também tem a APM, que é a Associação Paulista de Municípios, que também dá um suporte bem legal a nível de estado. Nós também temos as micros, aqui no caso na região de São José do Rio Preto a gente tem a AMA, a gente tem a Unipontal na região de Prudente, a gente tem a Vale na região do Vale, nós temos também ali na região de Dracena, que agora me fugiu o nome da associação, mas a gente também tem muitas micros, porque às vezes a realidade da região de São José do Rio Preto é diferente da realidade da região de Marília, por exemplo. Então, essas micros também ajudam. Então, tem muita associação hoje, tem consórcio, tem muita forma dos municípios se ajudarem. Lembrando agora, eu vi que você não gosta muito de falar de você, mas eu vou puxar o assunto. Vice-presidente da CNM, como que isso aconteceu? Em 2024 teve eleição e eu estava na chapa, né, fui eleita a segunda vice-presidente, representando o estado de São Paulo. Foi uma experiência muito legal, porque é uma entidade muito respeitada, hoje ela é a maior da América Latina, e eu acho que talvez seja a maior do país, do Brasil, não, do mundo, né? Hoje nós temos mais de 5.320 municípios filiados do estado de São Paulo. Então, quer dizer, é uma grande responsabilidade. E foi muito bom. Eu fiquei um tempo, depois eu me afastei, mas é incrível, né, a gente poder estar ali com essa representatividade a nível de Brasil e com uma entidade realmente muito importante hoje no cenário municipalista. Não tem como a gente não mencionar, né? A primeira mulher em décadas, né? Para ocupar esse cargo, sim. E você já, quando era prefeita, já tinha essa, não me engano, você me corrige, a MMM foi uma ativação sua, como representatividade das mulheres no governo, né? O MMM é o Movimento das Mulheres Municipalistas da CNM, tá? Da Confederação Nacional de Municípios. Ele foi fundado pela doutora Tânia Zilkowski, a esposa do Dr. Paulo. Na época da fundação, eu estava prefeita, então eu também tive o privilégio de participar ali dessa fundação, desse movimento. Porque uma coisa, assim, muito complexa é a mulher prefeita, é a mulher na política. A política, ela é um universo muito machista, extremamente machista. Eu já fui boia fria, eu já vendi yakisoba na feira, eu tenho um salão de beleza, eu fiz muitas atividades na minha vida até hoje,
mas nenhuma dificuldade que eu passei se compara ao que eu passei quando prefeito. Ah, é? Porque a mulher na política ela é vista como ela não dá conta, que ela não consegue, que ela não sabe, que ela não faz. E é interessante, eu até brinco muito nas minhas falas, porque assim, se o homem fala alto, nossa, ele é autoritário, você viu? Se a mulher fala alto, ela é histérica. Se ela ri muito, ela é oferecida. Se ela fecha a cara, ela tá de TPM. É sempre negativo. Exatamente, eu julgo o nosso cabelo, a nossa roupa. O homem ele pode usar o mesmo terno em 300 eventos, mudando a gravata ou a camisa e tá tudo bem. Vai a mulher usar dois vestidos no mesmo, um mesmo vestido em 2, 3 eventos? Já estão falando. Então, assim, é bem complexo, é difícil. E principalmente, nesses cargos políticos, eu acho complexo um homem, às vezes, receber ordem de uma mulher, entendeu? Ter que, né, tá ali, mas ela não vai querer mandar em mim, não é isso. Ainda mais eu que sou uma pessoa que voa, né, que fui para muitos lugares, que conheci muitos lugares, que vi muitas experiências acontecendo, então eu tinha os meus sonhos, os meus desejos, porque eu sabia que era possível ali, porque quando a gente pega com fé, com coragem, com garra, com conhecimento, não tem barreira, não existe barreira. Mas assim, a gente ainda enfrenta né, a síndrome de Gabriela, né, sempre foi assim, e por que quer mudar agora? Mas faz parte aí do trajeto. Faz parte, né? Exato. Continuando a falar de você, tá, Gisele? Antes da gente encerrar, né, que eu sabia que infelizmente a gente não consegue falar de tudo aqui e você vai ter que voltar. E esse livro? Fala um pouquinho pra gente. Quando eu estava prefeito, eu também participei do início da virada feminina. A nossa presidente internacional, na época a presidente nacional, a Marta Lívia Suplicy, e a Dalva Cristofoletti, que é uma fofa, uma senhora de mais de 80 anos, que está aí atuante ainda na pauta municipalista. E aí eu participei da fundação desse movimento. E a virada, então, juntou algumas mulheres e a gente escreveu esse livro aqui, ó, Virando Páginas. Então eu tenho um capítulo da minha história aqui nesse livro, como outras mulheres, e a gente deseja muito que isso daqui sirva de incentivo para quando uma mulher lê, ela perceber que ela não está sozinha, que todo mundo tem dificuldade, que todo mundo enfrenta obstáculos, mas que a gente tem condição de vencer e que nós estamos aqui para dar as mãos, para puxar, não para empurrar, mas para puxar, para levantar, para ir juntos. Então, e uma das falas que eu acho bem interessante da virada também é sair da discussão e partir para a ação. Então, assim, que esse livro sirva de inspiração para outras mulheres que às vezes sofrem violência doméstica, às vezes sofrem outros tipos de situação, depressão, ou que às vezes nem tem nada disso, mas acho que não consegue chegar onde eu cheguei, ser prefeita de uma cidade, ou um cargo de direção. Mas então que sirva de incentivo, para que elas possam ler tantas histórias que tem aqui, e isso servir de força para elas realmente ver que a gente pode estar onde a gente desejar. Só de você estar falando aqui com a gente e compartilhando um pouco da sua história, tenho certeza que já está inspirando e ajudando muitas mulheres, viu? Que várias legal. pessoas, não só mulheres, né? Várias pessoas. Sim, porque eu costumo dizer também que é he for she, é ele por ela por ele. Temos habilidades um pouco diferentes que se complementam. Às vezes o homem consegue pegar uma caixa muito pesada que uma mulher. Porém, às vezes a mulher dá um laço muito melhor do que o homem e vice-versa. Se Então, completam. exatamente, ninguém quer ser melhor do que ninguém, mas assim, que tem um pouco mais principalmente de respeito com as mulheres. Hoje a gente está passando por um momento que está sendo recorde de feminicídio, né? Que a gente vê de coisas acontecendo, também crianças abusadas, enfim, é muita coisa que está acontecendo nesse momento que a gente respira e fala, Senhor, né, bota a tua mão, traga clarezas, que as pessoas possam pensar um pouco mais no outro, pensar mais em si também, né, e pedir ajuda quando for necessário, mas que as pessoas possam entender que o respeito, ele consegue fazer que cada um esteja no seu lugar, no momento que quiser, até na questão política. Sim. Quanta coisa a gente está vendo aí, porque eu nunca vi na minha vida alguém dizer assim, eu vou votar nesse porque eu não gosto desse. Tá acontecendo isso, como assim? Eu sempre votei naquele que eu acredito que tem o melhor projeto, que tem a melhor estrutura, mas não falar que eu vou fazer isso porque eu não gosto de...
estranho, né? A gente troca de comida. Se eu não gosto dessa comida, eu vou pegar outra, mas é muita responsabilidade, né? Então, sim, acho que as coisas possam estar aí trazendo clareza e as pessoas fazerem outras escolhas melhores. Que o respeito possa entrar em todas as áreas, né? Exatamente. Porque a gente precisa, né? Então, em tudo na nossa vida. Exatamente. Ai, que papo bacana com você, viu, Gisele? Obrigado pela sua participação aqui, por compartilhar a sua história, sua trajetória. Se quiser divulgar também o livro, onde que a gente consegue? O livro, pode me chamar também no privado, né? Virada Feminina. O meu Instagram, @gitonches, tá? Segue lá. Você entra lá, vê. Então a gente está vendendo, por enquanto ele não tem assim, em livrarias ainda, né? Já teve a segunda edição com novas histórias, com novos depoimentos, mas é uma experiência incrível. E também falar um pouquinho aqui do Instituto Asa Branca Rodeio. Claro. A Sandra, esposa do Asa, ela realizou um sonho dele antigo, que ele sempre pensava muito nos peões, porque o grande sonho dele era ser peão. Ele foi pisoteado e acabou se tornando o maior locutor, né, que o nosso país e outros países já viram. Ele inovou trazendo o microfone sem fio, queima de fogos, o rock para dentro do rodeio, né? Mas a preocupação dele era o peão. Então ela fundou o Instituto Asa Branca Rodeio, foi lançado em Fernandópolis, e é uma instituição que vai realmente trabalhar muito com essa questão daquele peão que muitas vezes entra na droga, daquele peão que às vezes se machuca e não tem quem cuida da família dele, e também trabalhar muito com palestras preventivas. Eu sempre digo que a prevenção é melhor do que você depois ter que cuidar da situação. Então, essas palestras vão ser sobre HIV, sobre doença do cocô do pombo, sobre droga, sobre câncer, né? Sobre a importância das nossas escolhas. Então, assim, a Sandra tá muito animada e está muito empenhada de levar não só o nome do Asa, mas também esse grande sonho que ele teve para frente. Sandra, por favor, vem aqui falar um pouquinho para a gente também. Fica o convite para você. É isso aí, ela fala bem. Fala bem. Obrigado, viu, Gisele, por essa entrevista, por ter participado aqui com a gente. Agradeço de verdade. Vamos trabalhando aí, né, para todas as cidades, para nossa região e todas mais. Verdade, eu que agradeço. E para você, se quiser ver mais notícias, lembrando que tem o nosso portal, jornalentrecidades.com.br. O podcast, as nossas entrevistas Entre Cidades e Entrevista, volta com mais entrevistas para você no próximo episódio. Até mais.